Olá, escritoras, escritores, amantes do livro, povo da literatura. Estamos aqui ao vivo, mergulhados na máquina do mundo virtual, e quem lhes fala é Rogério Duarte, da União Brasileira de Escritores. Esse aqui é o UBEcast Brasil, o podcast da UBE gravado online para garantir espaço a todos os nossos associados. Em 2020, na pandemia, a nossa entidade deu início às terças literárias, em que nós entrevistamos escritoras e escritores de grande destaque na literatura brasileira. Em 2025, nós transformamos essas terças literárias no podcast da UBE, que acontece ao vivo nos estúdios Gargamel, aqui em São Paulo. Mas como a UBE é uma entidade de porte nacional, muitos dos nossos escritores associados não moram em São Paulo. E por isso que a gente resolveu abrir esse espaço de entrevistas online para que todos os nossos associados possam mostrar a sua vida e a sua obra. Antes de eu apresentar a nossa associada convidada de hoje, eu queria dizer que está comigo aqui hoje o Eliakim Batista, que é responsável pelo contato com os associados. Quero dizer que nada disso estaria acontecendo se não fosse a ajuda e o empenho do Eliakim em dialogar com todos os associados que o procuram. E é o responsável também pelas nossas redes sociais. Eliakim, é uma alegria ter você aqui comigo. Dá um oi para todo mundo. Olá, pessoal. A alegria é minha poder fazer parte desse projeto maravilhoso que é o UBEcast e estar à frente aí de algumas partes da entidade UBE, que tem tanto prestígio no nosso país. Obrigado por estar aqui com a gente, Eliakim. E a nossa escritora de hoje, associada, é a Heloísa Prazeres. Heloísa, eu vou te apresentar e depois você dá um olá para o pessoal que vai nos assistir. A Heloísa é nascida em Itabuna, é poeta, ensaísta, pesquisadora e professora. Desde cedo ela encontrou nos livros da biblioteca familiar e das bibliotecas públicas o prazer da leitura. Essa vai ser, inclusive, a primeira pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Ela fez graduação em letras na Federal da Bahia, mestrado na mesma universidade, e o doutorado foi na University of Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ela é associada da UBE, ocupa a cadeira de número 14 na Academia de Letras de Itabuna e a cadeira de número 26 na Academia de Letras da Bahia, desde julho de 2021. Eu dei uma olhada, eu não sabia quem estava na Academia de Letras da Bahia, encontrei lá um grande amigo da UBE, que é o Antônio Torres, encontrei lá a Maria Bethânia, a irmã do Caetano, encontrei o Ordep Serra, antropólogo, grande antropólogo, e o grande poeta José Carlos Capinã. Você está muito bem acompanhada, hein, Heloísa? Seja muito bem-vinda, é bom ter você aqui com a gente. Obrigada, sem dúvida. Pode se apresentar, dar um olá para o pessoal, se quiser. É isso. Não, só para dizer que realmente eu estou muito bem acompanhada e que eu iniciei um processo na Academia de Letras durante a pandemia e fiz uma posse, não é? Uma eleição e depois uma posse virtualmente. Mas agora você já se encontrou com seus colegas de academia? Completamente. Ah, que bom. Eu queria começar, Heloísa, primeiro agradecendo muito, eu falei no bastidor, você é a primeira das nossas associadas que a gente vai entrevistar aqui nesse formato virtual do UBEcast, e eu queria que você contasse para nós, a gente sempre começa com a mesma pergunta, qual é a sua história como leitora que depois se tornou escritora, principalmente poeta, mas você não escreve só poesia? Pois. Na verdade, eu acho que o privilégio de ter uma família de leitores, eu ter nascido numa família de leitores. Um irmão 8 anos mais que eu, também poeta, e eu encontro de graça a sua biblioteca. Na família, eu também citaria os meus tios, alguns preceptores, e um momento fulgurante naquele sul baiano, que era o apogeu da civilização do cacau. Então, os colégios eram muito bem equipados, o corpo docente era de excelência. Então, eu acho que fui beneficiária deste momento e deste século,
eu nasci no pós-guerra, em 1946, e eu pude usufruir, ainda aí, pelos anos 50, na virada para os anos 60, de um momento de celebração e de, enfim, grande alcance deste nosso universo sul-baiano, que nos rendeu tantos narradores e poetas. Portanto, eu acho que fui, ao batismo, beneficiada. Eu tenho certeza. É incrível esse momento histórico, né? Ali a década de 50, a década de 50 e 60 são, acho que o auge, né? Não só essas décadas, mas é um momento importante na literatura, especialmente com Jorge Amado, né? Que é um nome fortíssimo da literatura da Bahia. E depois, na década de 60, enfim, toda a música popular, enfim, é um grande momento. Eu queria que você falasse um pouco dos teus primeiros autores, tanto da infância quanto da juventude, e depois, como é que você virou escritora? Pois não. Na verdade, eu venho de uma família, como disse, de pessoas interessadas em leitura e, consequentemente, pessoas que fizeram opções por carreiras que envolvem muita leitura e um saber humanístico. Portanto, os meus primeiros leitores foram aqueles da juvenília, né? O Monteiro Lobato, as histórias, os poemas de Cecília Meirelles, que eu ouvia em casa, meu irmão incentivava, inclusive, a recitação. Enfim, uma vontade de não só conhecer o texto, mas também fazer a performance destas descobertas. O teatro, né, nas escolas, o nacionalismo, não é? A gente recebeu aquela influência de Monteiro Lobato, por exemplo, como também a influência de Villa-Lobos, os corais nas escolas. Então, era um tempo bom de se interessar pelo caminho das letras, pelo benefício de conhecer os escritores, os poetas, frequentar os centros culturais e ler muito, né? Ler o nacionalismo, ler o indianismo, ler a obra dos nossos José de Alencar, os seus romances naturalmente selecionados pela família no início, Moreninha, 5 Minutos, essa literatura que a juventude, na qual a juventude se iniciava de uma forma geral. Mais tarde, eu conheci, portanto, a narrativa potente de Graciliano Ramos, conheci a narrativa de Érico Veríssimo, e os narradores me impressionavam, porque também um pouco da literatura francesa que nos chegava. Então, um pouco de Victor Hugo, um pouco até mesmo de Zola. Então, era um festival assim, sem muita seleção, mas com muito entusiasmo. Eu a seguir, logo nos anos 60, deixo a cidade de Itabuna, deixo o sul do estado e venho para a capital com a minha família, naturalmente para uma educação sistemática em colégios já em graus, não é, de primeiro grau, o chamado primeiro grau, era o ginasial, e depois eu tive muita sorte de frequentar o Colégio Central da Bahia, que Entendi. Foi a casa de muitos que fizeram toda a revolução do Teatro Novo, toda a revolução que seguiu os passos de um Glauber Rocha. Eu fui mais ou menos contemporânea, fui em seguida a grandes nomes que fizeram o cinema novo. Era um celeiro, era realmente um celeiro. Não, a Bahia desse período é incrível, né? Ela tem tantas figuras locais, por exemplo, Glauber Rocha, e da federal, né? Tem aquele na área da música, por exemplo, tem o Coel Reuter, né? Sim. É incrível isso. Foi um momento onde se definiram
as linhas da universidade, ampliando para as humanas e para as artísticas. Uhum. A primeira escola de teatro, né? Nós tivemos um reitor, o Edgar Santos, que beneficiava os artistas, e ele facilitava esse intercâmbio internacional. Por isso, você acaba de citar um nome, não é, de um estrangeiro que pertenceu a este momento que nos formou o gosto. Eu tive aulas muito cedo, por exemplo, com Paulo Emílio Salles Gomes. Por exemplo, olha só, que incrível, que momento incrível. Mas, Heloísa, eu queria agora que você falasse para nós dos seus livros, né? Principalmente da sua obra poética, né? Você tem, claro, você tem uma carreira acadêmica, mas eu queria que você falasse da sua obra poética, que você destacasse pelo menos um livro. Eu vou sugerir que seja o último, aquele que você acabou de publicar, mas é claro que você pode falar de outros. Na verdade, eu vou só fazer assim, uma referência aos livros que antecedem este último, porque eles revelam uma autorização mesmo para colocar no papel aquilo que nunca deixou de ser colocado no bloco de notas, por exemplo, não é? Porque para perseguir uma carreira acadêmica, como foi o meu caso, fiz os mestrados, os doutorados, numa área onde eu exerci a docência, eu nunca deixei de me perguntar pela poesia que antecede e é posterior a tudo na vida do poeta, não é? Então, esse meu primeiro livro, que eu chamei de Pequena História, ele sai em 2014 apenas. Eu digo do ponto de vista do tempo de produção e do tempo de edição e veiculação, não é? É um livro Pequena História. É um livro bonito, muito ilustrado, com fotografias de Jamison Pedra, que foi um companheiro, né, pai dos meus filhos, marido, durante mais de 50 anos. Então, foi uma parceria muito produtiva e sentimental, naturalmente, mas também produtiva do ponto de vista artístico, porque ele era um artista visual. Então, sempre a minha obra vai ser acompanhada da sua participação com coisas desse tipo, assim, não é? Capas, o trabalho dele é esse, não é? Esse é o Tenda Acesa, essa é a capa do Tenda Acesa. Esse é de quando? Eu acho essa capa maravilhosa. 2020, durante a pandemia, sai durante a pandemia. Eu, durante a pandemia, portanto, escrevi uma trilogia. É o Tenda Acesa, A Vigília dos Peixes e O Tempo Não Detém a Vida. É uma trilogia escrita durante a pandemia. Todos os três são de poesia? Todos os três de poesia. Os meus livros de ensaio são uma produção à parte, porque são livros acadêmicos, né? Então, onde eu estudo as narrativas baianas do Centro-Sul, e o outro onde eu faço uma recolha de material de tradução, material mais acadêmico propriamente, que se chama Arco de Sentidos. Eu tenho essa recolha ensaística. Mas essa produção com vontade é mais mesmo poética. Eu queria pedir, Heloísa, para você ler um poema preferido seu para nós. Se quiser, claro. Pode ser. Eu vou ler aqui desse meu primeiro livro, um poema do qual eu gosto muito, porque é um poema que está associado àquele momento que o mundo contemporâneo, o Ocidente, sofreu aquele terremoto, que foi no dia em que aconteceu, ou não, na data em que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. O livro se chama Ilha de Manhattan. Nesse dia, 3 anos após, então, em 2003, na mesma data, 11 de setembro, veio ao mundo o meu neto, Samuel. Então, portanto, esse poema eu gosto muito e faz essa menção desse momento histórico. Ilha de Manhattan.
Quando o menino nasceu, no ventre de Manhattan, era o 11º dia do 9º mês do calendário. Quando o menino nasceu governado por Mercúrio, era a vida contra a morte. Nomeado compreensivo, um mundo tornou possível para tempo de colheita. Na cidade devastada, saudamos a diferença, proclamamos o diverso e oramos pela paz. No 11º dia, quando tocaste o planeta com teus dedos de veludo, vimos teu corpo robusto de espécie descendente e o matiz dos teus cabelos negros. Instante de realidade, poderoso arrimo, plantaste uma haste. No 11º dia, memorial de enlutados, alimentaste o humano em fendas com tua onda de bondade. Segue por aí. Maravilhoso. Obrigado. Lindo poema. Muito obrigado pela leitura. Heloísa, tem algum livro a publicar? Como é que estão os projetos futuros? Na verdade, no momento, eu estou recolhendo trabalhos ensaísticos, que ficam também um tanto dispersos, não é? E este meu último livro, Nossa Casa Alheia, fora daquela trilogia, é de 2024. Eu tenho a impressão que poesia agora, em 2026, sim, terei mais um livro. Estão a caminho alguns fiapos de ideias em pequeno formato, poemas curtos, né, com 12 versos no máximo, e vai ser mais ou menos nesse sentido. Agora, esse aqui é muito bonito, né? Ele é um livro pequenininho, bastante contemporâneo, que tem, assim, um influxo das minhas últimas leituras dos poetas contemporâneos, portanto, tem muito interesse. Esse é o Nossa Casa Alheia, o último que você publicou. Sim. Tá bem. A gente agora vai já se encaminhando para o nosso encerramento. Não, eu tenho uma pergunta. Ele aqui tem uma pergunta, por favor. Bom, Heloísa, na sua obra Tenda Acesa, uma parte dela, eu me lembro que você dedica aos amigos. É verdade. Sim, e de lá para cá, de 2020, quando foi a publicação, muita coisa mudou, passamos por uma pandemia, voltamos ao convívio social. Como anda o convívio com seus amigos e se você ainda arma a sua tenda para eles? Certamente. O poeta está sempre, não é, com os seus alicerces e as suas tendas acolhendo os amigos. Eu vou lhe relembrar, já que você gosta, vou lhe relembrar umas 2 estrofes deste poema, porque ele realmente é muito potente. É muito lindo. Assim, aos meus amigos, às vezes, no intervalo da poesia, alguém chega e me arrebata enredos, emenda à vontade os sentidos e toma-me de empréstimo a própria mão. Muitas horas tenho, todos os dias. Talvez por isto o tempo sempre sobre. E o meu cenário se povoa inteiro e a passeio vocês sempre voltem. Sei das astúcias de guardar o tempo. Portanto, anoto tudo no diário. E quando ocorrem visitas de amigos, é para eles que a tenda armo. Ganhei meu dia, era justamente esse poema que eu estava pensando. Que ótimo. Bom, Heloísa, agora eu te peço para completar uma frase da Clarice Lispector com uma frase e a gente termina. A frase é: quanto ao futuro... Estarei escrevendo poesia, sempre. Tá ótimo. Heloísa, foi uma alegria ter você aqui. A gente ficou muito feliz. Repito que você foi a primeira associada a participar desse UBEcast Brasil. Obrigada. Nós é que agradecemos. Então é isso. Se você, associado, quiser participar desse podcast, é só entrar em contato conosco pelo e-mail ube.procedimentos@gmail.com. A UBE é a Casa do Escritor Brasileiro, ube.org.br/associe,
e na semana que vem a gente volta. Obrigado, Heloísa, obrigado, Eliakim, um abraço para você. Um prazer revê-lo. Muito obrigado. Prazer revê-lo. Abraço, prazer.